tá pingando de sono, não dormiu e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. E hoje a gente vai falar de um filme que é um mix de Poltergeist, Sexta-feira 13, A Profecia e ainda tem uns pinguelinhos de um filme que nem tinha sido lançado na época, que é A Hora do Pesadelo. Sim, verdade. Não tem nada a ver com A Hora do Pesadelo, brincadeira. Mas o filme se chama Não Adormeça, é uma produção dos anos 80, que tem cara de filminho pra TV, mas foi uma boa surpresa. O filme é bem gostosinho. Bolitz, temos sinopse para esse filme? Temos. O filme tem foco em uma família suburbana americana com 3 filhos. Um garotinho, o Kevin, e 2 garotas, Jennifer e Mary. A primeira filha, mais velha, morre em um acidente de carro e coisas estranhas começam a acontecer com sua irmã Mary. E onde a gente pode assistir esse filme? A gente assistiu no YouTube. Tem o filme completo, tanto dublado quanto legendado também. E não é culpa nossa, então. Tá Sim, lá, exatamente. dá pra assistir. Tá lá, dá pra assistir. Só lembrando que a versão dublada, ela tá com bem baixa qualidade, né? A versão legendada tá com uma qualidade um pouco melhor. Mas se você quer ter aquela dublagem dentro de uma caixa, desse jeito, assim, então rola de assistir a versão sem tanta qualidade, mas com essa dublagem super massa. E lembrando que teremos spoiler de Não Adormeça. Esse filme foi uma escolha minha, né, aqui pra esse Terror Sem Medo. Cara, esse foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida inteira, assim, sabe? Foi o primeiro filme de terror que eu assisti que eu lembro, assim, sabe? Até a gente tava numa gravação de um outro podcast que a gente tava conversando sobre isso, Nossa, né? faz tempo isso, hein? Filmes de terror que marcaram a nossa vida, uma coisa assim. Vou deixar até o link do podcast, que é um podcast antigo que a gente tinha, né? O podcast. Vou deixar o link. Tava o Edson até do podcast. Aí eu lembro que eu falei, né? Não, porque eu lembro que o primeiro filme que eu assisti de terror era um filme de uma menina que matava todo mundo usando cortador de pizza. E aí o Edson foi lá e Não Adormeça. E eu pensei, será que é esse filme mesmo? Aí eu fui lá pesquisar e tudo e falei, cara, é esse filme. Puta que pariu, é esse filme. Então eu fiquei muito animada de ter descoberto o nome do filme, né? Porque pra mim não sabia mesmo, assim. Mas é engraçado que quando você coloca no YouTube filme da menina que mata toda a família usando cortador de pizza, aparece esse filme. Ou seja, né, você encontra também por uma descrição bosta que nem a minha. E uma descrição mentirosa que, inclusive, o YouTube tá mentindo, porque ela não mata ninguém. Exatamente. Com cortador de pizza. Exatamente, mas ela usa, né, o cortador de pizza pra, tipo assim, ameaçar a mãe, né? Mas é engraçado essa parte. Essa parte vira uma coisa, tipo, você fica com medo, mas ao mesmo tempo agora, assistindo com 34 anos, você fica assim, Se você contar os fios da sua casa como membros da sua família, aí ela mata os membros da família. Caralho, pior, ela corta todos os fios. Mano, mas aquele cortador de pizza é muito... Faz marca na escada, velho. Cara, ele entra na escada, assim... Mano, muito foda. E assim, ele entra facilmente. Aí tudo é feito de pizza naquela casa. É uma casa de pizza. A casa é pizza, né? O filme, ele... Aí eu queria trazer aqui, né? Que como boa canceriana, eu gosto de rememorar coisas, assim. Aí eu falei, mano, vou trazer aqui o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida, que é interessante aqui. Que eu assisti, inclusive, na TV. Agora eu não lembro se era SBT, Globo, whatever. Mas eu assisti com essa dublagem aí de dentro da caixa. Esse filme ele foi lançado 3 meses depois de Poltergeist e ele é um filme dirigido por Richard Lang e roteirizado por Ned Wynn. Aí esse filme, né, conta a história da família que ela tá de mudança pra uma nova casa. Inclusive, nessa mudança, né, eles vão morar com a avó, que é a mãe da família, né, a Laura. E é engraçado que, assim, os filhos, a Mary e o Kevin, né, porque até então a Jennifer ainda não tá dentro desse meio, né. E a esposa, a Laura, e o marido, o Philip. Eles estão indo pra nova casa, né? E ninguém gosta da avó, parece, sabe assim? A mãe também, ela gosta, mas parece que ela só quer morar com a avó por conta da avó ficar sozinha. A gente não entende muito bem o que tá rolando, tudo, né? A gente sabe porque, né? Eu assisti esse filme faz tempo, então eu imaginei o que era. Aí eles vão mudar, né, pra esse lugar. Até que com a mudança, começa a acontecer umas coisas estranhas, né? Na vida, inclusive da Mary, principalmente, né? Ela começa a ouvir algumas vozes, algumas pessoas chamando, uma pessoa, né, específica chamando por ela.
Coisa bizarra, assim, é que a avó, ela tem meio que um altar pra Jennifer, né? A filha morta lá. Então, assim, isso daí causa uma estranheza, né? A família não gosta desse tipo de coisa, então, por isso eles ficam meio que conversando com a avó. E a avó parece que, não sei se ela adquiriu um hábito de fumar muito, ou ela já fumava muito. Mas eles também ficam brigando muito com essa questão do cigarro dela, essas coisas assim. Todo mundo tem uma relação muito estranha com a véia. E nisso a Jennifer começa... A gente vê, né, que é a Jennifer que começa a aparecer, porque a gente vê que é a mesma menina da foto lá, né, da penteadeira da avó. Começa a aparecer pra Mary. A primeira aparição dela é no sonho, né? E nisso começa a acontecer algumas coisas estranhas na família, né? Começa a rondar umas coisas ruins, assim, uma aura ruim na família e tudo mais. Basicamente, né, é um filme dos anos 80, né, de terror familiar, sem muito susto. Na verdade, não tem susto nenhum. Tem né? um só no final, né? Quando ela aparece na cama. Sim, mas ela aparece muito sutilmente. Tipo, se acontecesse isso na nossa vida real, a gente tomaria susto. Sim. Então, porque é uma coisa bizarra que acontece, não é nenhum susto pelo susto, né? Cara, é um filme bem bom, assim, sabe? Tipo, ele é um filme bem bom. Ele é um filme lento, né? É bom avisar, mas é um filme bom. Exatamente. Como todos os filmes, se pegar o Poltergeist, é um filme lento. Sexta-feira 13 é um filme lento. Todos os filmes dessa época, assim, mais ou menos, ali, dos 80, eles não tinham essa velocidade que a gente tem hoje. Como você comentou lá no comecinho, que o filme ele foi lançado 3 meses depois do Poltergeist, ele é muito similar ao Poltergeist, inclusive. Nossa, muito. Né? Ele tem uma ameaça dentro da casa e tudo mais. Eu brinquei lá que ele é um misto de outros filmes, mas aí a gente comenta mais pra frente. Só que o legal dele ser um filme muito parecido com o Poltergeist ter saído no mesmo ano é um fato que acontece com bastante frequência. Pega muitos filmes no cinema que tem a mesma temática e são lançados na mesma data. E eles têm um nome, isso se chama filme gêmeo. Só que isso é só dado quando o filme é de médio alto orçamento. Quando é um filme de baixo orçamento, por exemplo, sei lá, Carros e Carrinhos, não é, né? Ele tem um outro nome que chama Mockbuster. Ah, é? É outra parada. Um dia a gente fala sobre Mockbuster. Que é tipo se aproveitando do blockbuster. Ah, tá, entendi. Nesse caso são filmes gêmeos, aqui também são filmes gêmeos, porque esse filme ele é um filme de médio orçamento, igual era o Poltergeist, então dá pra caber aqui. Eles são, assim, gêmeos praticamente idênticos, né, cara? Só não tem a questão de um outro mundo, né? O outro mundo lá é um sonho, é o mundo dos sonhos, né? É verdade. Então, que a gente percebe que as coisas elas começam a acontecer por conta de um sonho, né? O portal seria o momento de dormir e tal, né? Então ele tem bastante similaridade. Pegou as ideias do próprio Poltergeist mesmo. Era uma ideia que tava rondando ali os estúdios e aí acabou, vou escrever aqui. Porque isso acontece. A gente tem Impacto Profundo e Armagedon. São filmes do mesmo ano, filmes sobre catástrofe oriunda de um meteoro. Tem o Vida de Inseto e o Formiguinhas. São 2 filmes de inseto no mesmo ano de formigas. E cara, pra mim, eu sempre confundo os dois. É incrível. E agora, sabendo que eles são filmes gêmeos, eu fico um pouco mais confortável de... Mano, eu não sabia qual era qual. Por várias vezes aconteceu isso no cinema, né? Tem alguns exemplos como... Tem os filmes de comédia romântica que saíram na mesma época. Tem um filme que é com a Ashton Kutcher e a Natalie Portman. E o outro é com Justin Timberlake e a Mila Kunis. Que é o mesmo filme. Nossa, que é aquele Amizade Colorida. Amizade Colorida, né? E do Ashton Kutcher com a... Sexo Sem Compromisso. Ah, caralho, gente, olha lá. É a mesma coisa. Com 2 filmes iguais. Um filme da Branca de Neve que tem o Thor, inclusive o ator do Thor. E o outro tem a Julia Roberts. Teve filmes falando sobre a história do Hitchcock no mesmo ano também, 2012. Caralho, gente. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você tá ouvindo... Cara, botar filmes gêmeos lançados no mesmo ano. Eu vi que tem um que eles falaram, eles colocam como filmes gêmeos, mas cada um foi lançado em um ano diferente, que foi Mowgli, o Menino Lobo. Sim, mas a produção foi no mesmo ano. Ah, tá, entendi. Mowgli, uma história, eu não lembro o nome do outro. Um era da Netflix e um é da Disney, eu acho. Isso, que eu lembro até que eu lembro que chocou muito, né, a questão da produção de um dos filmes, agora eu não lembro qual dos filmes que é esse. Todo o filme ele foi feito só dentro do estúdio, né? Ah, tá. O outro o outro chama Mowgli, porque é baseado na história original, né? Que ele tem um W no meio. Ah, tá. Mas tem, assim, vários exemplos, né? Cara, teve um ano que teve Hércules 2 vezes no cinema. Um Hércules foi o The Rock e o outro eu não sei quem era, o cara. Caralho. Mas teve Hércules 2 vezes, cara. Cara, e não é um mockbuster, os dois são filmes de orçamento altíssimo. Caralho, verdade, né, gente? Tem um caso que é bem engraçado que, cara, são exatamente a mesma coisa que é um filme de invasão da Casa Branca. Que um filme
filme é com o Gerard Butler e o outro é com o Channing Tatum. Caralho! Cara, mas é a mesma coisa. Já assisti esses dois filmes, eles são exatamente iguais, assim. Só que com o Gerard Butler ele chama Olympus Has Fallen e ele virou uma franquia, né? Então tem mais filmes e tal. É até legalzinho, assim. Cara, quando a produção ela é imensa, assim, eu fico até com um pouco de medo. Ao mesmo tempo eu fico com um pouco de medo, assim, mas também tem a questão de todo mundo tá discutindo uma questão, então todo mundo meio que volta suas habilidades, assim, pra criar um filme sobre o que tá rolando, né? É como se, sei lá, no começo da pandemia surgisse vários filmes falando sobre pandemias. E tem uma coisa só interessante sobre esse estilo de filme, só pra finalizar, que não tem absolutamente nada a ver com a pauta, mas acho legal acrescentar. Esse estilo de filme de invasão Casabranca, assim, tá? Ele tem um outro nome, que é tipo filme estilo Duro de Matar. Sério? É. Porque o Duro de Matar deu origem a muitos filmes Duro de Matar. Que é um cara sozinho, combatendo 1 milhão de pessoas, se fudendo todo, mas conseguindo a vitória no final. O início do filme tem mais ou menos uns 10 minutos só do caminho da família, né, na estrada, até chegar na casa em questão, que eles vão mudar, né, que tem um caminhão de mudança e tudo, tirando todos os móveis. É engraçado porque antigamente rolava muito disso, né, dos filmes eles mostrarem todo o processo de uma mudança quando existia uma mudança no filme. Hoje em dia rola assim, né, vamos nos mudar, corta pra família já encaixotando as coisas e tal, e corta pra família desencaixotando as coisas. Tem um exemplo que a gente viu o filme da Netflix novo aí, do meu Fantasma. Como é que é? Fantasma e Companhia, né? Fantasma e Companhia, isso. Que tem uma mudança no filme e é assim, né? E lá, cara, você vê a família saindo. No caso, você vê o carro já, né? Na estrada, tudo. Tem toda aquela questão da. Cara, você tem 2 filhos, crianças. Eles vão ficar enchendo o saco um do outro, eles vão ficar brincando um com o outro. E tem uma edição muito estranha nesse filme, né? Eu vou replicar essa edição enquanto a gente tá falando, para as pessoas entenderem mais ou menos como é que é. Sim, que funciona a edição de entrada desse filme. Eu não entendi por que ele é assim, mas beleza. Aí tem o carro andando assim, aí tem as crianças e tal, brincando uma com a outra. Aí tem o Kevin, que ele é um menino e, como todo menino de filme, do cinema, ele pega uma aranhinha assim de brinquedo e fica jogando na irmã. Os pais, eles discutem com as crianças. Depois tem a hora que eles estão conversando entre si, né? Os pais e as crianças estão lá dormindinho, gostosinho e se divertindo, tipo, conversandinho, fazendo umas coisas normais. Aí, de repente, tá um caos de novo. Aí, de repente, tá tranquilo de novo. Aí sobe som, desce som, sobe som, desce som. E, tipo, fica desse jeito, assim, Eu sabe? acho que é porque o filme ele é pequeno. E eu acho que talvez eles tenham feito essa edição inicial para ter um tempo de filme longa-metragem mesmo. É verdade. Cara, mas isso daí é legal porque vai preparando a gente pro filme, né? Vai preparando, porque eles vão conversando sobre a nova casa, vão conversando sobre o caos que vai ser. Eles já falam da avó, né? Então tipo, eles vão falando de algumas coisas ali. Sim, né? Inclusive quando eles chegam na casa, né? Ele vê que a avó chegou primeiro e vai já auxiliando o pessoal lá onde coloca cada móvel. Tem o Philip, né? Que é o pai. Ele olha já e fala pra esposa: Ah lá, ela já tá decidindo tudo onde vai ficar as coisas. Ele realmente não gosta da mulher. Que ela faz, ele já reclama. É foda. O filme ele é lento e tal, mas ele anda rápido pra mostrar a história, né? Ele tem umas cenas mais lentas, né? Mas aí a gente já vê que Mas ele não é cansativo. Não é cansativo. Não é cansativo. A gente vê a família já se estabelecendo na casa, a gente já vê os problemas de algumas pessoas, o relacionamento entre os pais ali, né? O Kevin, ele já gosta de brincar com fogo, que é uma coisa que tem ali logo só no começo, né? Tem a cena que é uma cena mais impactante do filme, que tá no trailer, até que eu vi o trailer do filme, que é a cama pegando fogo, né? E aí todo mundo fica, quem botou fogo na cama? Eu até agora não sei quem botou fogo na cama. Também não sei, mas tem 2 coisas, né? Pode ser o Kevin, pode ser a avó também que fuma. E tem uma cena impactante nessa hora, assim, porque a cama tá pegando fogo e tudo. E todo mundo acorda, né, com medo.
o pai apaga o fogo lá e a avó chega e fala: você tava fumando na cama? Aí a menina chega e fala: não, que não sei o quê. Crianças não podem fumar na cama. E você fala assim, cara, crianças não podem fumar e ponto, sabe? Não podem fumar na cama. Mas, né, esse filme, ele pode todo não ser nada fantástico, nada, tipo assim, fantasma, nada, porque só uma pessoa vê o fantasma. Pode ser uma esclerose da menina mesmo, né, cara? E outra, pode ser também uma forma da menina também, porque... Não, é uma... esquizofrenia. Uma esquizofrenia da menina. Esclerose. Mas também ela pode estar vendo a irmã dela como uma amiga imaginária, né? Porque crianças têm, né? E ela tem uma idade mais ou menos assim que não, teria. mas eu digo que porque ela muda o comportamento, né? Ah, sim, com certeza. Mas aí ela tá no começo, até quando ela começa a ouvir, tudo pode ser, tipo, lembrança, tudo, né? Eu acho que eles quiseram dar essa cara meio fantasmagórica pro filme, mas dá pra muito, assim, você levar o filme como um filme tipo de uma pessoa esquizofrênica. Mas tem um outro momento ali, enquanto eles estão reunidos, né, na frente do quarto, que o Kevin, que é o filho, ele vai um pouquinho pra trás e ele esconde aquele equipamento de fogo dele, né? Então não dá pra saber se ele tá escondendo porque ele fez alguma coisa, porque eles tinham essa coisa de um brincar com o outro, né? Mas eram umas brincadeiras muito não saudáveis, tipo, eram sustos gigantescos, eram umas coisas que, assim, eu penso, susto gigantesco, que horror, que não sei o quê, mas eu faria isso facilmente com os meus irmãos, assim, sabe? Uma das brincadeiras, inclusive, minha mãe fez com a gente. A gente tinha o anjinho do Gugu lá, não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas que uma mão você gravava, você apertava uma mãozinha e você gravava, né, no microfone que ele tinha no corpinho dele ali. Na outra mãozinha, você apertava e reproduzia o som. E uma época, tava muito falhando a pilha, então ficava aquela voz assim. E aí minha mãe gravou uma coisinha pra gente, eu não lembro o que ela falou lá, gravou e apertou a mãozinha de reproduzir, jogou no quarto à noite quando a gente tava lá conversando e fechou a porta. Tudo isso pra gente ficar quieta, pra gente dormir, você acredita? A gente dormiu com um negócio lá falando, porque ele repetia umas 3 vezes o negócio. Então ele ficava falando, repetia 3 vezes o que minha mãe falou. Nossa, a voz eu e a Andy, a gente dormiu loucamente, porque ficou quieta, né? Porque a gente ficou com medo pra caralho. Caraca, tá maluco. Mas aí Mas eles faziam essa brincadeirinha, então não dá pra saber se ele quis aplicar uma peça, né, na irmã dele. Acabou queimando o quarto. Porque criança faz isso, né? Tipo, sei lá, a criança brinca de um jeito mínimo, só que ela não entende que uma cama de madeira pode queimar loucamente. Então não dá pra saber. Não dá pra saber também se ele pegar ali um negócio escondido, é porque ele descobriu onde tava, porque a mãe dele pegou e escondeu. Exato. E escondeu ali e resolveu pegar de volta, porque nunca mais tem fogo, né, no filme, além desse momento. Então não dá pra saber se ele só quis pegar de volta, aproveitar que tá todo mundo no caos lá conversando, ele, opa, vou pegar aqui de volta, ou ele tá querendo esconder um vestígio que o culpado foi ele. Isso aí fica meio implícito, a gente acha até que é a véia, mas eu acho que não foi a véia. Eu gosto de pensar que foi demônio. Pode ter sido, mas assim, o motivador do filme, que é o Não Adormeça, ele acontece até certa parte, depois deixa de existir isso. Começa a morrer gente, né? O irmão morre, tipo, brincando de dia, eles não estão dormindo. Que é uma cena muito legal, inclusive, né? Que ele tá brincando no telhado e a mãe tá fazendo comida na cozinha. E aí ele cai do telhado, corta a cena, a mãe dele tá segurando uma melancia e a melancia cai e explode no chão. É muito bom isso. A primeira a morrer é a avó, né? Porque tá até os 2 irmãozinhos ali na escada. A primeira a morrer é a avó. Porque o Kevin, ele tem um lagarto, né? Uma iguana. O que acontece? A Mary, ela vai e coloca a iguana dentro do lençol da avó, né? Eu não sei o que acontece com ela, se ela tem um susto, porque não mostra o que acontece exatamente com ela, né? Só sei que... Ela tem uma parada cardíaca, né? Né? Eu acho que ela toma um susto, tem uma parada cardíaca. Ela ainda tá viva quando ela sai, né? Os paramédicos pegam ela, tudo. E ela acaba morrendo ali na frente de todo mundo, né? Porque o coração dela realmente para. E é o momento que a gente vê que... tem o lance de Não Adormeça. A minha teoria é que até então... A Jennifer, ela chamava pela Mary nos sonhos pra que ela fosse com ela. Então, fosse tipo, meio que incorporada e tal. Então, eu acho que o portal pra que a Jennifer fizesse parte do corpo da Mary pra sempre, mesmo dormindo ou não dormindo, foi o fato dela dormir.
de verdade, e conversar, e encontrar mesmo com a Jennifer. Porque ela só ouvia a voz da Jennifer e acordava. Ouvia a voz da Jennifer e acordava. Só que teve um dado momento, que eu acho que ela tava morrendo de sono, né? Porque ela não dormia direito. Que ela acabou saindo. Que ela dorme fora de casa. Dormiu fora de casa. E nisso, ela ouve a voz da Mary. Ela continua dormindo, porque ela realmente não conseguiu. E aí, a Jennifer aparece pra ela. E elas aí têm... tem a virada, né? Que daí, inclusive, é num momento super bom, assim, né? Que elas têm a brincadeira de Sir Lancelot, né? Eu não entendi nada daquilo, mas... Eu acho que é uma brincadeira delas, assim, sabe? De fazer teatrinho e tudo e tal. Sim. Aí é isso. E aí elas brincavam e tal. E aí quando ela fala, vem comigo brincar e tudo e tal. E aí a Mary aceita. Quando ela aceita, acabou. Agora a Jennifer é da Mary. É verdade. Nossa, me arrepia muito isso. E é aí que meio que elas ficam juntas mesmo, assim, sabe? Porque ela fala que não vai se separar nunca dela, que é muito amiga dela. E que ela precisa ajudar, porque ninguém liga pra ela. E todo mundo tá esquecendo dela, né? Tipo, na família. E aí começa a carnificina, né? Porque ela aí mata começa. a avó, desse jeito que você falou. Mata o irmão numa brincadeira, né? Ela joga o frisbee em cima, né? E a gente acabou de falar que ele cai do telhado. E ela mata o pai de uma forma que eu tenho pavor. Nossa, sim. Assim, nenhuma morte mostra. O filme não é gráfico nem nada. Mas ele é inteligente nas mortes. Muito, né? muito. A menos da morte da avó, que fica um pouco confuso. Mas... porque tem a iguana e de repente ela tem uma parada cardíaca. Não dá pra saber se é porque a avó já tava meio doente. Porque poderia talvez ter estabelecido que ela tinha medo da iguana. Né? Um pouquinho antes. Falar tira essa iguana de perto. Pra saber que ela tem medo. Não foi feito isso. É verdade. Então, beleza. A gente já... Tipo, a gente aceita, mas fica confuso. Mas a do pai é foda, né? Porque o pai tá tomando banho na banheira. Porque o pai já tá chapado, alcoólatrazão, bebendo até no banho. Ele vai degradando, né? Com o tempo, vai ficando alcoólatra... Vai bebendo um pouquinho, aí quando morre a avó ele bebe mais, quando morre o filho ele bebe muito mais. Eles têm um problema no relacionamento deles, mas eles acabam se ajudando, o pai e a mãe, né? Cara, é engraçado porque o relacionamento deles é um relacionamento muito bom, assim, sabe? Porque eles têm um relacionamento gostosinho, saudável, né? Eles fazem as brinks deles, assim, de casal e tudo. A gente tava até percebendo antes, assim, que eles têm... embora eles tenham filhos e tudo e tal, eles não são aquele casal, você tem filho e nunca mais vocês se tocam, sabe assim? Cara, eles têm as brincadeiras deles, eles têm os momentos deles também, sabe? Enquanto casal. Tem momento com os filhos também. Então, eles têm todos os momentos ali, eles aproveitam todos os momentos juntos, assim, sabe? É muito legal, é muito bom, assim. Tem a questão da avó morrer, dos filhos começarem a morrer também, né? Tipo, no caso, o Kevin morre, a Jennifer já tinha morrido, né? Antes de começar o filme, a gente já vê a família só com 2 filhos. Então, isso dá uma desestabilizada, né? Eu acho que em qualquer família, né? Que seja, dá uma desestabilizada isso, porque são crianças morrendo, né? Ninguém quer enterrar filhos, sabe assim? Então daí eu fico pensando, dá essa desestabilizada, inclusive tem a hora que o Kevin, ele morre, ele tem a iguana, né? E ele fica chateado porque a iguana não vai ser mais alimentada e tudo, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, né? O pai. A iguana não vai mais ser alimentada, ele não sabe como alimentar a iguana, fica conversando até com a mãe, né? Fala assim, nossa, eu nunca tive interesse nessa iguana, porque se eu tivesse interesse eu saberia como alimentar agora que o Kevin não tá mais aqui. Apesar deles terem um relacionamento bom, ele ainda era aquele pai dos anos 80, né? Que ele dava dinheiro, cuidava um pouquinho dos filhos, sabia minimamente como eles estavam, mas não tinha aquele interesse profundo, né? Nos gostos dos filhos e tudo. E aí, ele começa a se lamentar, e geralmente é a esposa que sempre segura as pontas lá, né? Ela que leva a família, ela que faz isso. Chega uma hora que ela fala assim, cara, eu não consigo fazer nada. Você pega as roupas dele, você arruma as coisas que eu também tô perdendo filhos, entende? Tipo, eu também tô perdendo minha mãe. Aí é a hora que eles brigam mesmo, assim, loucamente. A gente pensa, puxa, a família vai desestabilizar, caralho. A gente até achou que ele ia pegar as coisas com raiva, tacar no chão. Eu também achei, porque ele abre o armário com raiva. Eu falei, pronto, vai ser que nem qualquer cara que vai... Aqui, ó, pronto, vou arrumar desse jeito mesmo. E não, ele pega assim, nisso, ele encontra a comida da iguana que tava guardadinha lá no armário, tudo, ele dá pra iguana. E aí, ele chega, olha pra ela e fala, cara, desculpa, né, porque eu não sei o que fazer e tudo, e você sempre sabe o que fazer, e agora pode deixar que eu vou arrumar as coisas. Aí ela fica mais confortável e pronto. Então, eles têm um relacionamento bom, assim, sabe? Eles têm diálogo, tudo. Então, é muito legal ver isso no filme dos anos 80, né? Porque antigamente eles mostravam muito a família, tipo, o marido, ele é muito fora da família, assim, né? A mãe é que cuida, a mãe é que faz as coisas e tal. Nesse filme ainda tem um pouco disso, mas o cara ainda tem interesse na família. Por isso que eu até achei a morte dele meio pesada, assim, né? Porque o cara tá num momento frágil ali, porque ele tá tomando banho, ele tá alcoolizado. E aí ele tá ouvindo rádio, né?
um rádio que ia ligado na tomada, né? Como era antigamente. E a filha bota na beirada da banheira e o rádio acaba caindo, né? Dentro e ele morre. Não mostra ele sendo eletrocutado nem nada, mas é o princípio do fim ali, né? Aí tem a cena na sequência já tem a cena do cortador de pizza cortando a casa. Porque a hora que ele tá tomando banho, a mãe chega com pizza, né? E aí a menina já tinha matado o pai, porque acabou a luz. Nessa hora ela chega com a pizza, acaba a luz. A mãe acaba conseguindo escapar, vai pro hospital, né? Ela mesmo assim ainda tá ferida e tudo mais, só que ali a gente descobre o que acontece. Por que a Jennifer morreu, o que aconteceu. Eles estavam voltando da casa da avó. Lá a gente vê que todo mundo tinha um relacionamento muito bom com a avó. E eu acho que ficou abalado porque a avó se sentia culpada. Ela se fechou e ela começou a tratar mal todo mundo e tudo mais. Porque o pai bebe um pouco mais por conta de um incentivo da avó, né? Fala, não, toma mais uma antes de ir embora. E acaba se distraindo dirigindo, porque tá dirigindo alcoolizado, né? Mas seja pouco alcoolizado, ele tá dirigindo alcoolizado. Ele sofre um acidente, mas antes de sofrer o acidente, rola um bullyingzinho ali entre os irmãos, né? O Kevin, ele amarra os cadastros da Jennifer no carro, mas ele, tem um incentivinho ali do mal da Mary. Por isso que eu acho que a Mary já era maldosa. Mas tem um outro detalhe que a gente ainda vai falar. Ele sofre um acidente, o carro capota, todo mundo consegue sair, né? E o pai fica, cadê a Jennifer? E aí a Mary tá na porta do carro, né? E a Jennifer tá tentando sair, não consegue, ela fecha a porta. Caralho, gente. E o carro explode. Então, cara, deve ter sido mega doloroso pra família, porque o carro explodiu, né? Então, mas deve ter sobrado só poucas coisas da filha pra enterrar, né? E aí perde mais um filho, perde a avó. A mãe deve ter enlouquecido mesmo, assim, né? Tipo, a mãe da família, no caso, né? Só que isso tudo é causado pela Mary, porque eu acho que a Mary realmente ela é maldosa, só que ela é maldosa porque ela é uma criança que tem inveja da Jennifer, né? Porque todo mundo amava muito a Jennifer, porque a Jennifer parecia uma princesa, que eles falam e tudo mais. Ela tem uma cara meio de boneca, assim, também, a atriz, né? E a avó adora a Jennifer, né? Na hora de ir embora até, ela pegava o rosto da Jennifer e falava, você é muito linda, que não sei o quê. Tem uma cara meio diferente, assim, ela é ela é meio peculiar, né? É verdade. E aí... Mas também tem aquilo, né? A Jennifer já era uma pré-adolescente ali, né? Então ela já tinha, assim, uma cara de adolescente. Ela já tinha aquela beleza de uma adolescente, não uma beleza infantil de uma criança, né? Sim. Então você via que ela tava crescendo. Então, assim, eu fico pensando nisso, eu penso assim, cara, claro, né, que quando você vê, parece que a avó realmente gostava muito da Jennifer e não se importava. Não é que ela não gostava dos outros, ela não via tantos outros, assim, né? Mas ela gostava e tudo, parecia. A menina tá conquistando outras coisas na vida dela que as crianças estão caminhando ainda pra isso, Exatamente. né? Então ela tá tendo mais crescimento, evolução e tudo, tá nessa fase em que as coisas estão acontecendo na vida dela, né? Então chama mais atenção, então requer mais atenção também, sabe assim? Então aí meio que eu acho que a Mary acreditava que ela era mais amada de todo mundo. E tudo isso a gente vê quando uma psicóloga tá tentando tratar a Mary, que ela tá na camisa de força e dentro daquela sala cheia de espuma, né? Então, no sanatório e tal. E aí a única coisa meio sobrenatural que acontece é porque a mãe se recupera, ela acaba voltando pra casa, ela vê a Jennifer. E aí a gente não sabe se a mãe tá impressionada ou se é verdade. Não, realmente. E essa cena aí é a cena que eu tinha medo quando eu era criança, assim, sabe? Todo mundo, até eu fiquei com medo na hora. Porém, eu lembro que também, né, tem muitas histórias, assim, da minha infância que rondam esse filme, assim, sabe? Que eu gostava também, aquelas, né, tipo, eu fico falando da minha mãe que fica fazendo brinks com a gente, mas eu fazia brinks com a minha mãe quando eu era pequena, porque nessa época eu era criança, né? Então o que eu fazia? Às vezes eu ia pro pé da cama da minha mãe, assim como a Jennifer no filme, e falava... Oi, mamãe, que com aquela carinha de Jennifer mesmo. Aí minha mãe, para com isso, Cal. Acaba assustando minha mãe também. Criança filha da puta, tá que pariu. Então, cara, esse filme me marcou muito, assim, sabe? Eu queria muito trazer ele pra cá, porque ele me marcou muito, assim. Ele é bom e ele também marcou muito minha infância. E temos algumas curiosidades sobre esse filme, né? A gente não tem tantos materiais sobre ele na internet, né? Que o roteirista do filme, né, é o Ned Wynn, como a gente já falou, já comentou. E ele também atuou no filme como um paramédico, um dos paramédicos da avó lá, né, da Bernice, que tentou salvar a Bernice lá. Ele era um ator, né, que ele fazia muitas pontas, assim,
assim, alguns filmes. Inclusive, ele tá sempre creditado como o homem da praia, o cara não creditado, tal pessoa. Então, ele sempre era figurante, uma pessoa que fazia um figurante um pouco mais... Eu não sei como é a divisão dos atores, assim, sabe? Daqueles figurantes que aparecem um pouco mais, sabe? Tipo, o garçom que sempre tá ali, sabe? E Não Adormeça é o segundo filme dele de roteiro, né? O primeiro filme é Sonho de Verão, que ele roteirizou, Que é uma comédia. Também, né? É uma comédia. É uma comédia. Que é California Dreaming, o nome do filme em inglês. Então ele roteirizou esse filme, né? O primeiro, que ele também atuou como um figurante. Então ele é desses, né? Que roteiriza e vai lá. Não Adormeça é o último filme dele com roteiro e atuação. Os outros filmes posteriores, depois de 1982, é tudo só como um roteiro mesmo. Aí ele nunca mais atuou. Tem uma curiosidade que a gente acabou não falando, que é a avó, né? Ela é a Ruth Gordon, ela tava no bebê da Rosa Maria, né? Bebê de Rosemary. Rosa Maria, é verdade. É. Ela é a mulher do casal lá que cuida da Rosemary e que dá aqueles antídotos pra ela nos primeiros 3 meses de gravidez e tudo tal, que fode tudo, né? Que é da seita, essas coisas. Tem a Valerie Harper também, que ela é a Laura, né, a mãe no filme. Ela participou também do filme Feitiço do Rio, que é de 84, que ele é um filme filmado no Rio de Janeiro, óbvio, né, Feitiço do Rio. E ela também atuou em diversos filmes, tudo, né, e ela fez várias participações em séries bem famosas, assim, né, tipo Sex and the City, Two Broke Girls, Dead Seventh Show, Desperate Housewives, e o último trabalho dela, inclusive no ano que ela faleceu, foi American Dad, que ela participou de 2 episódios fazendo narração, que ela faleceu em 2019. E tem o Oliver Robbins também, né? Todas essas curiosidades, elas estão em volta do filme, na verdade, né? Não são curiosidades exatamente do filme, sobre cinegrafia e tudo e tal. Mas a gente tem essa curiosidade, né, do Oliver Robbins, que é o Kevin, né, o filho. Ele, nesse mesmo ano, ele participou de 4 filmes. Inclusive, ele é o irmão da Caroline Poltergeist. Então, ele tá no Poltergeist 2 também. Então, ele tá nos 2 Poltergeists. Então, é muito interessante, né? Que daí, tipo, cara, o menino explodiu a cabeça, né? Porque ele participa de um filme que ele morre. Ele participa de outro filme que eu não lembro se ele... Não, ele não morre, né? No Poltergeist, óbvio, né? Porque ele tá no segundo. Mas ele também participa do Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu 2 e The $1 Million in Feld. Legal, o cara trabalhou, né? Fez seu pé de meia aí. Nossa, verdade. Deve tá criança. Exatamente. Hoje em dia ele é ex-ator. Ele é escritor agora. Indo agora pros nossos finalmente, qual sua nota para este filme? Olha, pelo afago no coração que ele me dá, 4.7. Bom, eu gostei do filme, mas ele também não é um grande filme. É um filme pra TV, ele é bem feitinho e tal. Então eu dou nota 3. E a nossa média, qual que é? Nossa média é 3,85. Olha aí. Quase 4, olha. Quase 4. E esse filme é um terror sem medo pra você? Ele é um terror com medo, viu? Quando eu tava pesquisando sobre o filme, a capa me deu um pouquinho de medo, porque eu tenho um pouco de medo dessas capas meio estouradas, que é um branco super estourado, assim. Mas pra mim ele é um terror... Terror com... Nada. Não é um terror sem medo pra mim. Terror sem medo. Terror sem medo? Entendi. É que o meu problema é chamar nomes. Porque depois de Poltergeist, que também tinha uma brincadeira da minha mãe, que ela ficava falando Caroline pra mim... Isso a gente não falou, né? Nos 2 filmes tem essa parada de chamar, né? Então, tem Mary. E as 2 vozes, elas são vozes horríveis, assim. Verdade. Então eu tenho muito medo, porque, né, vira e mexe, às vezes a gente ouve, né? Tipo, Cal, o Fábio. E aí você fica pensando, será que me chamou? E não chamou nada. Então você fica pensando, nossa, será que... Espírito? E para mais episódios como o de hoje... Onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? As pessoas podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcasts e também pode achar no seu tocador de podcast favorito, buscando pelo feed Terror Sem Medo. Não esqueça de dar 5 estrelas pra gente no Spotify ou então na plataforma que você tá ouvindo, onde as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais. Podem encontrar no Instagram como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E pelo e-mail, se você quiser falar com a gente também, mandar um e-mailzinho do jeito mais antigo do mundo, né? Depois da carta, o e-mail é o jeito mais antigo de falar com as pessoas. É o terrorsemmedo13@gmail.com. Sim, mande um correio eletrônico para nós. E comente também lá no Instagram, né? A gente mande já teve alguns comentários rolando. É? Social, Olha
Olha vai preparar um aí. episódio mais pro futuro. Quando tiver bastante comentário, pra encher um episódio ou meio episódio, a gente faz. Comenta pra gente ter esse episódio o mais rápido possível. E para o próximo episódio a gente vai ter o quê? Rent-a-Pal. Aluga-se um amigo. Se você procurar no Torresmo, você acha. Ó, já falamos já demos uma letra da É isso onde aí. encontra. Então, até o próximo Terror Sem Medo e nunca amarre os cadastros dos seus irmãos.